Olá a todos, eu sou Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje nós vamos falar da fractalização da consciência, desde a fonte até as dimensões mais densas, onde essas parcelas de consciências cósmicas se acoplam em corpos biológicos na multidimensão e no multiverso para viverem as suas experiências no plano material. E quando a gente fala de fontes, de redes de consciência, a gente entende que tudo vem de uma manifestação da criação. E se a gente pensa que nós descendemos de filhos paradisíacos, de filhos criadores, de redes co-criacionais, o que faltaria para uma rede neural cósmica que já é perfeita, que já é um criador de universos, de galáxias e de genomas? Justamente a experiência no universo material. No universo em que vivemos, nunca houve uma manifestação de dimensões tão densas. Os planos dos outros super-universos anteriores, as outras existências co-criacionais eram de pura energia, eram de pura consciência, advinham de planos muito mais sutis. Então, todos esses seres queriam mergulhar nas profundezas da matéria, compreender como é a experiência no universo material, a experiência de emoções, de sensações, das conquistas. Esse novo tipo de experiência agregaria para essas redes de consciência mais energia para filhos perfeitos. A única coisa que faltava era compreender a mecânica de criação no universo denso. Então, para que essas superconsciências, essas fontes, pudessem sair dos planos imateriais, elas precisam se dividir em interfaces. Vejam, uma rede neural de uma consciência além da 75D, ela tem que ir se dividindo desde a sua fonte principal até o nível energético que permite a acoplagem em um corpo físico, que nós conhecemos como espírito ou como alma. Estes sim conseguem se acoplar nas diversas raças do cosmos e armazenam as suas vivências e experiências e retornam todo esse agregado consciencial para as suas fontes. A manifestação da nossa consciência, a capacidade de pensar, de sentir, de co-criar, de compreender as coisas como nós interpretamos aqui na matéria, é a resultante final de um emaranhado quântico de vibrações que advém de planos cósmicos. Então a gente vai ver no esquema que a nossa consciência se projeta em uma super base de consciência chamada de supramônada, e como numa corrente elétrica ela vai se fractalizando e se dividindo, percorrendo todos os seus circuitos, que são depois a mônada, o eu sou, o espírito, até se fractalizar em níveis menores até um fractal de alma. Depois ela vai manifestando as pequenas interfaces dos corpos sutis, que já estudamos no vídeo anterior, até se acoplar na raça em que ela designou a sua experiência através de um corpo físico. Então, quando a gente entende que a gente se desdobra desde esses níveis superiores até acoplar no corpo físico, a gente entende que a gente faz parte de uma rede neural muito maior, que a manifestação da nossa mente através do cérebro físico e das interfaces dos corpos sutis é apenas uma ínfima parcela dessa complexa rede de consciência. Aquilo apenas aponta de uma manifestação muito maior de uma grande rede neural. Ou seja, o cérebro físico é apenas um receptor da nossa consciência cósmica, que se projeta e se precipita em 144 corpos, desde a supramônada até o nosso corpo físico. A supramônada, como vivemos nesse esquema, é uma rede de consciência primordial que possui na sua codificação diversos padrões vibracionais da grande fonte que tudo é, dessa grande fonte de consciência que emana toda a sua cocriação e que dela descendem todos os filhos criadores, filhos paradisíacos, como também podemos chamar, que vão criar os universos, as galáxias, os genomas, toda a malha dimensional do universo, todas as galáxias. Então, as supramônadas, elas são criadas e plasmadas por filhos paradisíacos e outras superconsciências que inserem diversas codificações vibracionais a partir do código primordial de uma grande fonte que tudo é, que alguns chamam de Deus, do grande Criador, da grande inteligência suprema. É esta codificação que esses filhos criadores, esses filhos paradisíacos e outras superconsciências codificam nessa supramônada que nós chamamos do nosso genoma cósmico. É as nossas características vibracionais primordiais. E é justamente essa codificação lá no nível da 35 até a 50D, que à medida que vai se densificando diversas oitavas de frequência abaixo, gera o grande mistério da dotação da personalidade. Então,
a nossa personalidade, os nossos talentos, o nosso genoma vibracional cósmico, essa manifestação única de cada um de nós como parcelas do grande todo, é justamente esse mistério da personalidade advém dessa codificação vibracional feita ainda em nível de supramônada. Então, após esses filhos criadores formatarem essa supramônada e nesse processo de formatação, parcelas da consciência desses filhos criadores, dessas superconsciências, também se projetam nessa supramônada, inicia-se o processo de divisão, porque afinal de contas ela precisa chegar num gradiente vibracional compatível para se acoplar nos corpos das raças. Em seguida nós temos a mônada, que vai se fractalizar algumas oitavas de frequência abaixo, entre 18 a 25D. E o número de mônadas que essa supramônada primordial vai gerar vai depender muito do tipo de projeto que ela quer experienciar em cada superuniverso. A gente precisa entender que todas essas redes de consciência, elas estão além do tempo, do espaço e do multiverso. Vejam, é muito mais rico que uma consciência se projete em múltiplas linhas de tempo e em múltiplas realidades paralelas. E à medida que essas consciências ascensionam e vão retornando, todas as experiências vão sendo levadas de instância a instância para os níveis superiores. Essa mônada vai se fractalizar no Eu Sou, que é uma pequena mônada que vai se situar aproximadamente entre 12 a 15D e vai se fractalizar no número, numa divisão, de acordo com o projeto daquela mônada. Esse Eu Sou já vai ter a individualidade das diferentes codificações dessa frequência do genoma cósmico. Então, cada Eu Sou vai receber outra fractalização do genoma primordial. Então, cada Eu Sou vai conter diferentes qualidades vibracionais. E essas qualidades, a gente já adentra a primeira manifestação de personalidade cósmica, nesse caso de ordem galáctica ou setorial estelar. Todas essas interfaces são imateriais. A partir do Eu Sou, as partículas vão se desdobrar em interfaces que já estão localizadas no plano manifesto. Então, o Eu Sou, a mônada e a supramônada estão dentro de planos imateriais, planos de energia de rede consciencial. Então, para que o Eu Sou comece a projetar os seus espíritos e depois as almas, ele precisa de um portal que ligue os planos imateriais com o universo manifesto. E as estrelas massivas, por conta da sua massa e da gravidade, elas geram curvaturas no espaço-tempo, tornando-se portais naturais entre os planos imateriais e os planos manifestos, os planos da matéria. Portanto, o Eu Sou utiliza esses portais para projetar seus fractais nos diversos planos dimensionais da matéria, na multidimensão e no multiverso. Ou seja, nossa reconexão, a nossa ascensão dos nossos fractais será de volta para o Eu Sou através de um logos estelar, de uma estrela massiva, de um grande portal, que pode ser um quasar, o bojo de uma galáxia ou uma grande estrela massiva. Então, nós viemos das estrelas e dos planos imateriais, e às estrelas nós retornaremos. Abaixo do Eu Sou, há a divisão em espírito, e aqui a gente já está abaixo da 12ª dimensão, adentrando os planos manifestos, os planos materiais. Os nossos corpos, o corpo humano de terceira dimensão, como convencionamos chamar, ele não alberga a manifestação de um espírito, pois o espírito contém ambas as polaridades, masculino e feminino. Então o gradiente energético de um espírito é muito elevado e ele iria consumir os nossos corpos de terceira dimensão. Algumas raças sutis, que estão mais ou menos entre a 5ª e a 7ª dimensão ou até a 8ª, elas albergam a manifestação de um espírito. Elas são raças que não têm diferenciação sexual e que os seus corpos, os átomos que compõem a sua matéria, têm uma vibração muito mais elevada. Essas raças geralmente têm uma conexão muito maior com as suas fontes de consciência, têm uma conexão muito maior com outros planos dimensionais e têm uma rede neural muito mais poderosa. No nosso caso, nós vamos ter que nos desdobrar em almas. E a alma, quando ela entra na estrutura biológica de um corpo, ela precisa realizar uma grande adaptação mental cognitiva, porque o gradiente energético da própria alma vai ter que estabelecer a conexão neurológica e intuitiva com aquele corpo. Aquele processo encarnacional vai depender muito do genoma que o corpo possui. Alguns genomas vão conseguir manifestar melhor a rede neural e as qualidades vibracionais daquela alma. Outros genomas, obviamente, não vão conseguir estabelecer essa conexão. Então, há de se haver uma compatibilidade entre a alma e o genoma em que ela está encarnando.
Em geral, todos os corpos biológicos possuem algum grau de conexão com outros planos, que a gente chama de capacidades extrasensoriais, anímico-mediúnicas e intuitivas, além, obviamente, do setor lógico e emocional. Cada raça vai ter um maior gradiente de conexão espiritual, um maior gradiente racional ou um maior gradiente emocional. Nós, como humanos, aqui da terceira dimensão, somos o resultado de um grande banco e mistura de genomas. E a nossa característica específica é o altíssimo gradiente emocional e endocrinológico. Muitas raças vêm para o plano Terra para experienciar e principalmente para vencer as complexas emoções humanas. Dessa forma, a alma estabelece uma proposta de encarnacional dentro desse veículo para obter suas experiências e que representa justamente o foco do seu projeto de desenvolvimento. Depois, ao abandonar os planos materiais, pode transferir essas emoções para o espírito matriz, para o eu sou e esse por sua vez para a mônada, e à medida que todas as mônadas conseguirem resgatar todas as suas fractalizações, há de se regressar para a grande supramônada. E é aí que ocorre o grande processo da auto-outorga. Aquela supramônada se capacita para ser um filho criador cósmico. Então nós somos fractais de grandes consciências criadoras e um dia seremos nós, como grande parcela consciencial coletiva, que iremos criar novos universos, galáxias e genomas. E aqui a gente vai propor algumas reflexões. O que aconteceria se nós, como fractais, que possuímos uma codificação da fonte, uma codificação crística, se a gente encarnasse num genoma completamente racional e agressivo e sem a conexão espiritual? Caso a gente encarne em um genoma desse, a gente perderia a nossa conexão por conta da densidade daquela interface, daquela codificação genética, e entraríamos em desconexão com os projetos do nosso eu sou e de outras interfaces. E aí eu vos pergunto, conhecendo e vendo a mecânica do universo, será que alguns fractais nossos não acabaram encarnando em genomas mais agressivos? Notadamente genomas reptilianos que precisam se expandir, genomas insetoides, outros simbiontes, e acabaram perdendo a programação existencial da sua fonte de consciência primordial e ficando aprisionados numa matriz de controle de consciência reencarnacional? Outra reflexão a se fazer. Quando a gente compreende como a consciência se desdobra no universo e quando a gente entende que a gente vive num universo onde estamos tendo uma experiência de dualidade, de polaridades opostas, de muita liberdade cocriacional, a gente começa a compreender que desde a fonte de consciência existem inúmeras possibilidades e que existem nesse momento inúmeros mecanismos de aprisionamento da consciência no processo reencarnacional no universo manifesto, no universo material. Quando as diretrizes e processos evolutivos, em suma, são determinados em um sítio cósmico, dá-se início ao processo de fractalização espiritual das supramônadas, mônadas, para que elas atuem em determinado setor. Então, essas fontes de consciência se dividem e enviam suas partículas de consciência aos diversos planos da multidimensão e do multiverso. E é assim que se inicia a jornada espiritual evolutiva, que é a responsável pela semeadura e florescimento de inumeráveis formas de vida no nosso universo. Cada entidade individualizada vai participar desse programa de desdobramento evolutivo, sem, contudo, perder a sua identidade. Então, à medida que há essa fractalização, partes desse genoma cósmico primordial vão se manifestando em forma de personalidade. Só que essa individualidade consciencial ela só vai se expandir, ela só vai adentrar outro patamar quando um grande grupo de fractais evoluídos se fundem e formam uma nova consciência coletiva na forma de uma grande e poderosa mônada, uma grande rede de consciência. E aí nesse instante essa consciência coletiva vai ser a nova individualidade conjunta, pois as suas necessidades de evolução agora se tornam as mesmas. Então, quando nós ascensionamos com o nosso grupo fractal, a nossa consciência se expande e se torna essa nova consciência coletiva. E as nossas necessidades evolutivas vão estar nesse novo plano coletivo dessa nova mônada. E é exatamente por esse motivo que existem no nosso universo milhares de mônadas de redes neurais distintas e cada qual com as suas características resultantes do seu genoma cósmico primordial, mais a experiência dos seus fractais desdobrados. Então, no vídeo de hoje, nós concluímos que nós somos parte de uma dinâmica muito maior,
que existem diversas redes de consciência que estão projetando seus fractais e que o intuito é experienciar a matéria e, principalmente, termos mestria daquilo que co-criamos no universo manifesto, compreendermos e gerenciarmos aquilo que emanamos, que sentimos, para que busquemos uma experiência mais harmônica, para que um dia possamos galgar planos dimensionais superiores e finalmente abandonar esse universo manifesto e nos fundir nas estrelas com a nossa grande fonte de consciência primordial. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e nós nos vemos em uma próxima aula. Um grande abraço a todos!